Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Christian, é uma honra estar aqui com vocês e eu vim falar com vocês sobre um assunto sobre a nossa parte espiritual e que poucas pessoas acessam. Se a gente não tiver controle da parte espiritual, tudo ao nosso redor se desequilibra ou equilibra. Tudo vai depender de como está o seu estado mental. Realmente, quando nós estamos longe de Deus, porque Deus está aqui dentro. Quando nós estamos longe dele, acaba que tudo que a gente acha, isso não é possível, isso e aquilo, a nossa mente começa a nos enganar, a criar expectativas, coisas para tirar a nossa atenção de nós mesmos, o nosso interno, a nossa parte espiritual. A nossa mente, existe a mente e a consciência, certo? A nossa mente é responsável pelas coisas negativas, digamos assim, porque ela sempre nos faz voltar no passado ou sempre tenta deixar a gente lá na frente, no futuro. Ela sempre tenta buscar coisas ruins, né? No passado eu fiz isso, ou aquela pessoa me fez mal no passado, e a gente sempre tenta buscar, como que eu posso dizer, traumas, o porquê, motivos do porquê a gente tá daquele jeito, né? A gente tá mal e a gente sempre volta pro passado, ou a gente fica ansioso querendo algo do futuro, sendo que o futuro nem existiu, nem existe, e que no passado já foi, e a gente fica relembrando. Então a nossa mente tem a tendência de nos enganar, certo? E quando a gente está num estado que se chama estado de consciência, o estado de consciência é você se observar. Por exemplo, eu tive um pensamento negativo ou algo externo aconteceu, por exemplo, uma pessoa veio e me xingou. Você vai ver a sua ação, como você vai responder a isso. Por exemplo, a pessoa me xingou, se eu xingar de volta, é porque eu deixei com que a minha mente me controlasse ali naquele momento. Eu xinguei de volta. Mas se eu entrar no modo consciência, se eu observar aquilo, aquela ação daquela pessoa, eu vou ver como que eu vou responder aquilo. Eu vou extrair algo bom daquilo. A gente pode extrair luz da escuridão. Esse é um dom o dom que Deus nos deu, que a gente pode tirar a luz da escuridão. A pessoa me xingou, eu vou xingar de volta? Aí vai uma escolha sua. Mas a sua vibração vai mudar dependendo da sua reação. Se você reage de uma forma negativa, de novo, na mesma moeda, a sua vibração vai ser a mesma daquela pessoa. Uma vibração baixa, pesada. Se você não responder ou simplesmente se silenciar e não fazer a mesma coisa que aquela pessoa, a sua vibração se mantém. Você não vai se contaminar e você não vai contaminar aquela pessoa também. A gente não entende isso porque a gente não consegue ver os nossos olhos, porque é tudo vibração. Você pode estar pensando agora, nossa, mas o que é isso? Vibração, música, essas coisas. É basicamente isso, é uma vibração. A música é uma vibração. Quando você escuta uma música, existem músicas que são um pouco mais, com uma vibração um pouco mais baixa, que deixa você triste ou faz você relembrar de coisas passadas, mas daí que tá. A vibração, você atrai muito mais aquilo que você já está vibrando. Se você está vibrando baixo, você vai atrair vibrações baixas. Se você vibra alto, você vai atrair vibrações altas. O campo externo, o mundo ao nosso redor, é o reflexo da nossa consciência, de como está a nossa consciência. Se a tua consciência não está boa, consequentemente o teu mundo externo não vai estar boa também. Se caso você já tiver um estado de consciência um pouco mais, uma vibração mais alta, com certeza o seu mundo externo vai ter uma vibração comparado com o seu. É por isso que muita gente fala, a vida é ruim, a vida é injusta, nada dá certo pra mim, eu sou ruim, eu sou isso e aquilo. A pessoa é negativa.
Existem dois tipos de pessoas, a pessoa positiva e a negativa. A pessoa negativa tem a tendência de reclamar de tudo, a pessoa positiva tem a tendência de não reclamar e sim de agir, certo? Para ela tudo é positivo, por quê? Vai dar certo para ela. Você atrai aquilo que você solta. A sua vibração é ruim, você vai atrair coisas ruins para sua vida. Se sua vibração é boa, você vai atrair coisas boas para sua vida. Então entre no modo consciência. O modo consciência é como se fosse você, só que fora de você. É como se fosse teu espírito te vendo você mesmo. Eu vou contar um relato aqui para vocês. Eu sempre tive uma sensação, que antes eu não entendia, agora eu já entendo, uma sensação de que eu sempre estava me vendo em terceira pessoa, eu sempre estava me vendo. Tipo, eu não conseguia me concentrar em algo, tudo desfocava, e eu simplesmente me via ali, eu me vendo em terceira pessoa, e eu não conseguia sentir as coisas. Eu tocava na minha mão, eu não sentia minha mão, eu tocava nas coisas, não sentia as coisas, parecia que eu não estava ali. E isso é desde pequeno eu tive isso. Mas eu nunca entendi o porquê isso acontecia. Até que um certo dia, quando eu comecei a buscar essa minha parte espiritual, quando eu comecei a evoluir mais nessa área, eu comecei a notar que todo aquele momento que eu estava, que eles chamam de despersonalização e desrealização, que eles chamam quando a gente está meio que longe do mundo físico, digamos assim, é nossa parte espiritual que está começando a sair, a despertar ali, a acessar uma consciência um pouco mais alta. Eu não sabia o que era, mas depois que eu comecei a buscar, a entender mais a minha parte espiritual, ali estava começando uma nova fase da minha vida, e que minha consciência estava começando a se expandir. E cá estou eu aqui fazendo esse vídeo. Antes, eu não tinha nem coragem de abrir a câmera e me colocar na frente da tela, mostrando para vocês que eu sou a prova viva disso. Eu sou uma pessoa que não conseguia falar, eu sou uma pessoa que não conseguia me expressar direito. A minha ansiedade era num nível ridículo, era chato de conversar comigo porque eu não conseguia conversar. Eu simplesmente travava. E cá estou eu. Mas graças a Deus, Ele me mostrou o caminho para dentro, porque o caminho da felicidade, da paz é dentro, certo? Buscai primeiro o reino de Deus. Devemos buscar nos conhecer. Ame primeiro a ti mesmo, para que você possa amar o próximo. Não tem como você tirar o cisco do olho do seu irmão se você tem uma trava no seu, né? Uma trave, perdão. Então, é muito importante que vocês ouçam isso e busquem também acessar a sua parte consciente dentro de você. Porque você é filho de Deus. Como eu sou filho de Deus, você também é. O que acontece é que o mundo, o sistema de hoje, criou crenças. E essas crenças nos prenderam e fazem nos achar que somos os pecadores que não devem ser livres, ou que a gente tem uma culpa eterna, que a gente está sempre culpado, que a gente não pode fazer nada, que Deus vai nos julgar, vai jogar no inferno. Vocês acham que se Deus não fosse um Deus amoroso, zeloso, Ele ia querer que as pessoas queimassem no fogo, realmente numa parte física, digamos assim, queimassem no fogo, fosse no inferno e ficasse lá sofrendo? Vocês não acham que o inferno e o céu é um estado de espírito? Tirando a parte religiosa, porque foi isso que aconteceu. O sistema, as pessoas acabaram criando uma crença e você fica quadrado, fechado, e você não consegue ser você. Você não consegue se libertar. Acaba que você se torna o que eles querem que você se torne. Você não é você.
a gente acaba se espelhando nas crenças que acabam criando e falam que você não vai para o céu se você fizer isso, se isso e aquilo. Mas o céu e a terra, o céu e o inferno são estados de espírito. Quando você está longe de Deus, o que acontece com a sua vida? Você fica negativo. As coisas ruins começam a acontecer e você não entende o porquê. Porque você tem ausência de luz. Você não está buscando o reino de Deus. Você não está buscando você. Vós sois deuses. Foi isso que Jesus disse. Somos deuses, filhos de Deus. Filhos do Criador. O Pai que estais no céu é o nosso Pai. Mas nós somos filhos dele. Servos dele. Mas nós não temos uma culpa. Foi a religião, lembre-se, as crenças, a religião que impôs isso para que a gente pudesse ficar quadrado e seguisse a forma deles. Nós não somos o que eles querem. Eu não sou o que eles querem. Eu não sou o que você quer que eu seja. Eu sou eu. É por isso que Deus fala, eu sou. Deus fala, eu sou. E Ele é. E sempre será o Deus na terra. E Jesus, ele tinha um estado de espírito. Ele entrou no modo consciência. Porque Jesus é Deus. E lembre-se, Jesus disse que nós faríamos milagres maiores do que os dele. Se Jesus, que é Deus, falou isso, que a gente vai poder fazer milagres maiores do que o que ele fez aqui na terra, quer dizer então que a gente pode acessar esse estado de consciência que Jesus acessou. Somos filhos de Deus. Nós podemos fazer isso. É só você acreditar. É só você aumentar a sua vibração. Você vai escutar isso e você não vai tirar isso da sua mente, porque isso vai ficar impregnado aí dentro. E eu posso dizer com toda a certeza do mundo, eu sou a prova viva de que Deus mudou a minha vida. Eu não teria conseguido fazer esse vídeo, eu não teria conseguido falar em frente à câmera, porque foi Deus quem mudou a minha vida. Eu honro quem está assistindo esse vídeo e eu oro com toda a minha força, com todo o meu espírito, para que você possa acessar também esse reino de Deus que está dentro de você. Mas basta a sua coragem e o seu querer para acessar. Eu sou o Christian, sou grato por você ter assistido esse vídeo e eu espero muito que você também possa ter essa sensação, esse sentimento de poder acessar o reino de Deus. Muito obrigado e quem sabe a gente se encontre por aí, tanto no mundo físico quanto no campo espiritual.